Sobrancelha arqueada, boca contraída, raiva. Sobrancelha levantada, boca aberta, susto. As emoções são as mesmas, quer você seja uma dona de casa, um homem-bomba ou um político. No Brasil ou no Japão, a verdade pode não ser o que você fala. A verdade tá na cara. Um detetive chega dos Estados Unidos com um método revolucionário. Ele analisa microexpressões faciais e flagra mentirosos. Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, tentou negar o caso com a estagiária. Ele fala, eu não tive, ele não sincroniza a velocidade da fala com o movimento das mãos. Ele normalmente pisca de 10 a 15 vezes por minuto. Nessa declaração ele piscou mais de 130 vezes. Somália, jogador do Botafogo, foi à TV declarar que tinha sido sequestrado. Uma situação difícil, logo de manhã... Se você notar, as piscadas às vezes é normal, rápida, mas quando ele está falando, eu tive, ele já pisca um pouco mais lento. Porque o cérebro não quer ver aquela mentira contada. O cérebro sabe a verdade. Cristiano, Carlos, pessoas como eu e você. A gente trouxe até aqui o Cristiano e o Carlos. Eles vão contar o momento mais emocionante que eles já passaram na vida. Foi o nascimento do meu filho, porque eu consegui entrar na sala de cirurgia e ela teve uma parada cardíaca na metade dessa cirurgia. E aqui eu vejo aquela correria toda e eu não entendo nada, só vejo aquilo ao mesmo tempo. Foi marcante, muito tenso. E você, Cristiano, qual foi o momento mais emocionante da tua vida? Foi no parto da minha esposa, em que eu fui assistir na sala de cirurgia. Foi um momento de muita alegria, mas naquele instante também estava ocorrendo um fato até diferente, né? Minha esposa estava tendo uma parada cardíaca, mas eu estava tão anestesiado com aquele momento marcante do meu filho que eu não consegui perceber que ela estava passando por um problema. Mas assim mesmo a situação foi contornada, graças a Deus deu tudo certo. É claro que os dois não viveram a mesma história. Apenas um deles viveu. Agora, a gente pediu que os dois contassem a mesma história para que o Wanderson pudesse detectar qual dos dois está mentindo. Tem alguma microexpressão que a gente consiga detectar? Nesse momento aqui a gente consegue perceber algumas negações sobre a história. Então essa mexida na cabeça que ele dá pode ser vista como uma negação, como ele negando a história. Ele negando a própria história. Tá bom, vamos olhar do Cristiano então? A expressão fica coerente com o que ele está falando. A tristeza aparecendo aqui. Como que a gente consegue ver tristeza? Pausa ali, você vai ver que as sobrancelhas dele caiu e os lábios ficaram para baixo ali. Essa é uma demonstração de uma emoção de tristeza. Ele fecha a boca no final. Ele fecha a boca. Ele expressou uma emoção de preocupação, de raiva. Só em lembrar essa emoção. É muito comum isso acontecer. Quem está mentindo? Foi o Carlos que fez a mentira. Estava mentindo mesmo. Parece fácil? Eles vão contar outra história e a gente vai ver junto. Quem será que está mentindo? O momento mais difícil da minha vida foi as visitas que eu fiz numa clínica de dependência química, numa pessoa que eu amo muito. Quando o Carlos começa a falar, nitidamente a expressão facial dele parte para tristeza. Foi muito doloroso. O momento mais difícil que eu passei foi tendo que visitar uma pessoa que eu amo muito em uma clínica de dependentes químicos e me trouxe até hoje, me traz lembranças ruins. Aqui ele colocou a mão no olho, para dizer como se ele estivesse chorando e se ele estava muito comovido. Só que os olhos dele estão completamente secos. Muito difícil até de retratar aqueles fatos, mas foi muito ruim. O método foi criado pelo psicólogo americano Paul Ekman. Nos Estados Unidos é usado até em inquéritos e chegou à ficção. Na série Lie to Me, uma equipe desvenda crimes analisando expressões faciais. Raiva. Medo. Medo. Tristeza. Tristeza. Também, na realidade, nem todo mundo é ficha limpa. Mas um outro especialista esclarece.
Existem várias razões para que uma determinada expressão apareça. Vou te citar um exemplo. Você está numa entrevista de emprego, é um emprego muito importante, você quer muito conseguir aquela vaga. Você pode ficar nervoso e você vai apresentar sinais muito semelhantes àqueles que você apresentaria se estivesse mentindo. Seja como for, cuidado com o que você diz. O seu rosto pode estar dizendo o contrário.